Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nessa manhã nós temos uma lição muito gostosa, né, de partilharmos, que fala da comunhão. Né, e o título é qual mesmo? Qual é o título da lição de hoje? Comunhão que resiste ao distanciamento, não é? E quando a gente fala de comunhão, a gente pensa logo na comunhão, como o pastor acabou de falar, né? Nossa comunhão com Deus, que ela só existe graças à misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Depois daí nós pensamos sobre a comunhão que temos como igreja do Senhor Jesus, a comunhão fraternal, a comunhão que é advinda dessa conversão em Cristo Jesus, onde Deus nos insere na sua família, e aí nós, no estalar de dedos assim, né? Nós passamos a fazer parte de uma grande família, com muitos irmãos, e nós agradecemos a Deus por isso. Então, comunhão é algo que Deus colocou na vida do ser humano, e que nós não podemos, não temos condições de viver sem ela. De vez em quando nós vemos umas reportagens aí, né, alguns desses programas televisivos, onde surge uma pessoa que resolveu largar tudo e viver isolado. Mas a gente vê uma pessoa dessa, entre praticamente toda a população mundial aí, visto que realmente nós fomos criados para vivermos em sociedade, somos seres sociais. Por isso, nós agradecemos a Deus por isso. O autor, ele fala para nós sobre a comunhão que é necessária e uma comunhão que não tem fim, mesmo se houver um distanciamento. Por isso o tema, né? Comunhão que resiste ao distanciamento. Quando estávamos aí totalmente online, os irmãos compartilhavam lá, né, os seus desejos, os seus sonhos de voltarem, né, estarmos aqui como estamos agora, e oramos para isso, pedimos ao Senhor para ter misericórdia, não só do nosso país, da nossa cidade, mas também do mundo de forma geral, né? Sabemos que o nosso Deus pode acabar com isso da noite para o dia, e nós acreditamos nisso e continuamos orando com esse objetivo. Eu queria pedir que colocasse para a gente, se for possível, o texto. É possível? Efésios, capítulo 4, de 4 a 6. O autor, ele faz uma introdução dizendo o seguinte: quanta beleza e força nesse pequeno texto da palavra de Deus. A maneira como a sentença é escrita reforça a necessidade do autor em destacar que a unidade é um elemento basal, de base, na igreja de Cristo. A igreja é a reunião deste povo que foi chamado para a comunhão, para a unidade, seja na celebração, no relacionamento, na devoção, na missão ou no comungar da fé. Somos igreja de Cristo, reunida por Ele, para louvor e glória dEle, que serve e está ligada somente nele. O texto base para essa lição é Efésios 4, de 4 a 6, a gente vai dar uma corrida por causa do tempo, né? E ele diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Amém? O texto fala de união. Paulo, ele escreve ao povo de Efésios dizendo exatamente isso. Deus é um Deus que resolveu criar um povo que viva unido. Por isso que ele se desagrada totalmente quando há qualquer desavença, qualquer falta de união em meio ao seu povo. O que às vezes acontece. Divergência de opinião é uma coisa, divergência pessoal é outra, e nós precisamos lutar para que isso não aconteça. Se porventura acontecer, devemos pedir ao Senhor que restaure, que nos ajude a passar por cima dessa situação, para que nós possamos ter comunhão com Deus.
A Bíblia diz que se nós não amamos ao nosso irmão, né, a quem vemos, como amamos ao nosso Deus a quem não vemos? Muito sério isso. O primeiro ponto da lição fala que comunhão, a comunhão que é vital para a vida. Alguém aqui consegue, nessa manhã, achar que consegue viver sozinho? Alguém consegue? Não, né? Quantos relatos nós tivemos nesses dias, quando as pessoas tiveram que se isolar? Eu lembro que no Dia das Mães, comemorando o Dia das Mães, eu vi um testemunho de filhas falando online com a sua mãe, lágrimas descendo, né? Por não poderem estar perto da mãe, naquele momento ali, até mesmo para poder cuidar, demonstrar carinho, amor, através desse distanciamento que era necessário naquele momento. E o autor diz para a gente assim: é importante lembrar que o apóstolo Paulo escreve essa carta enquanto estava detido, isto é, Paulo estava isolado, naquele momento, sem a comunhão pessoal, carnal dos irmãos, mas estava pensando em escrever sobre comunhão. Olha como é forte esse negócio. É evidente que a privação da liberdade é a consequência mais grave de se estar preso, mas não é a única. A privação do relacionamento é muito agressiva para o indivíduo que está nessa condição. A solidão é um mal que consome o ser, traz angústia, traz outros males, como ansiedade, baixa autoestima, pode fazer com que a pessoa perca a habilidade de desenvolver novos relacionamentos e, por fim, desencadear um quadro depressivo, que é muito grave. Mesmo preso, Paulo sabia que uma igreja onde o indivíduo individualismo, impera, está fadada ao fracasso e sufocamento, o que torna iminente o seu fim. Assim, como água e comida, como o ar que respiramos, o relacionamento é vital para a vida e a comunhão, é condição sine qua non, né, para sermos igreja de Cristo. Como já é de costume, irmãos, se os irmãos quiserem interromper, falar, perguntar, fiquem à vontade, ok? Qualquer compartilhamento, fiquem à vontade. Então, o autor chama a atenção para a gente, primeiro, da visão do apóstolo Paulo. Deus coloca no coração do apóstolo Paulo, mesmo ele estando separado, naquele momento ele estando solitário, o desejo de escrever à igreja de Efésios sobre comunhão. E aí, para pensar nisso. Como é que eu, preso numa cela, solitário, totalmente isolado, falo de comunhão para os irmãos? É coisa de Deus, não é? Só Deus para nos dar condições, como deu condições ao apóstolo Paulo, para fazer isso. E, estudando essa lição em casa, eu tive pensando muitas coisas, e dentre elas, quando, por exemplo, os pastores, né, pastor, está vivendo uma situação muito difícil, e aí Deus pega e pede para ele falar à igreja sobre aquela mesma situação. Falar à igreja sobre a importância daquilo ali, do cuidado com aquilo, quando nós estamos vivendo exatamente aquela situação ali. Um amigo nosso, pastor, dizia assim: Deus não é fácil. Deus pede para a gente umas coisas assim meio complicadas, né? Mas Deus sabe o que faz. Quando Deus coloca no coração do apóstolo Paulo isso, ele está tratando não só a igreja de Efésios, mas o próprio apóstolo Paulo. Quando ele fala em comunhão, o que é necessário? Se eu falar de comunhão em relação à minha igreja, o que vai acontecer? Eu vou pensar nos irmãos. Eu vou pensar no pastor Cláudio, irmã Ruth, irmão Alfredo, né? As irmãs que com tanto carinho desenvolvem o trabalho, eu vou começar a pensar em um a um, nas suas características e como escrever para que possa atender a todos. Então eu imagino, me transporto lá para onde Paulo estava e penso nele escrevendo essas palavras. E Deus cuidando dele através desse processo. É assim que Deus faz conosco.
Então, Paulo foi não só cuidado, como ele teve a oportunidade de escrever, cuidar daquela igreja, e quantos milhares de pessoas já não leram esse texto, já não ouviram mensagens sobre esse texto e foram abençoadas com isso. A importância da comunhão na igreja para o nosso Deus, ela é num grau altíssimo. Porque nós sabemos que se não houver comunhão na igreja, o que acontece? Há divisões. E a Bíblia diz que algumas divisões, elas são até importantes, mas elas causam dor, né? Elas causam separação, elas causam conflitos. Pessoas deixam a comunhão da igreja, acabam indo para outra igreja, às vezes, né, em desobediência, porque não foi isso que Deus queria, orientou elas a fazerem, porque nós aprendemos que nós temos que consertar todas as coisas, e depois a gente pode até pedir a Deus para ir para outro lugar. Mas enquanto não consertamos aquilo, e não voltamos à comunhão na nossa igreja, como é que nós vamos sair daqui para lá, para outro local, para adorar a Deus, para ser bênção, se nós não consertamos aquilo ali, que nos tirou da comunhão onde nós estávamos? Compreendem isso? Então a necessidade é exatamente essa. Toda vez que um membro da igreja chegava perto de mim e dizia assim: pastor, eu vou me retirar da igreja, preciso ir para uma outra igreja. A pergunta do pastor era imediata: por quê? E se aquela pessoa me dissesse: aconteceram algumas coisas que me aborreceram, aconteceram algumas coisas, eu dizia claramente para ela: eu não autorizo você sair. Se você sair, é por sua conta e risco, porque primeiro você precisa acertar isso aí, eu estou aqui para te ajudar, porque enquanto você não acertar isso, você não vai ser bênção em lugar nenhum, você não vai conseguir ser feliz se você não acertar isso. Então primeiro cuide disso, para depois então, você poder pedir ao Senhor para te tirar daqui ou não. Então esse é o conselho do teu pastor. É lógico que a decisão é sua, pessoal. O pastor não manda em você, mas o pastor orienta. Então a colocação é sempre essa, porque a comunhão, ela faz de nós pessoas fortes. A comunhão, ela faz de nós pessoas que vamos fortalecer outras. E se nós estivermos com mágoa, ressentimento, fora dessa comunhão, como que nós vamos ajudar outras pessoas? Como que nós vamos pregar o Evangelho? Nós vamos estar num sistema de falsidade mesmo, porque nós vamos estar pregando algo que nós não estamos vivendo. Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem até aqui? Amém? Então o segundo ponto fala que comunhão, que é fruto da dependência. Observando a clara analogia que Paulo faz entre corpo e igreja, percebemos que estes dois elementos têm muita semelhança entre si. Ambos são organismos vivos, que têm necessidades, emoções, sensações. Ambos são guiados por uma cabeça, por uma mente. Todos os comandos do corpo, que o corpo recebe, seja de ações conscientes, como comer, andar ou falar, seja de ações inconscientes, como respirar, digerir a comida, quebrar nutrientes, fazer pelos crescer ou multiplicar células, são determinados pelo nosso cérebro. Da mesma forma, a igreja. Todos nós somos membros deste corpo. Todos nós temos igual importância e relevância, mas quem determina o nosso lugar e função no corpo é o próprio Cristo, que é o cabeça, a mente. É Ele que dirige nossos passos, é Ele que conduz a igreja e as nossas vidas. Imagine você, se suas mãos ou seus pés tivessem controles independentes, e um quisesse andar e o outro correr, como é que seria isso? Então o autor, ele leva essa colocação, fazendo a comparação entre o corpo nosso, pessoal, o nosso corpo, né? E o corpo de Cristo, a igreja, que nós estamos inseridos. E ele deixa claro, né, que quem comanda tudo isso é a cabeça. O corpo físico, quem comanda é o nosso cérebro, né?
Tanto é que quando ele é atingido, alguma parte do corpo vai parar. Não é assim que funciona? As pessoas têm um acidente cerebral, né? Sangue, que às vezes impede a comunicação do cérebro com alguma parte do corpo, essa parte para, ela para de receber o comando, e aí ela não funciona. Então nós, na comunhão com o nosso Deus, é a mesma coisa. Se o nosso Deus não consegue transmitir a nós, porque nós estamos sem comunhão com Ele, que Ele tem sempre condições de transmitir, mas nós, às vezes, cortamos a comunhão com Deus, que a Bíblia diz que os nossos pecados fazem uma separação entre nós e o nosso Deus. E aí Deus quer se comunicar conosco, mas nós estamos criando esse impedimento. É a mesma coisa quando o cérebro não consegue mandar o comando para o meu braço. É parecido com aquela doença mal de Parkinson, né? A pessoa não tem controle, é algo, né, muito, muito difícil. Conheço algumas pessoas, alguns amigos que têm, e a luta é muito grande. Nós tivemos ali com o pastor César Lourenço, né? Muito bem, falando muito bem, um homem culto, né, letrado, foi meu professor de seminário, é uma pessoa maravilhosa, falando de Deus como ninguém, mas ele está falando muito bem, mas o corpo não obedece, a mão não obedece, porque não tem o comando necessário. Então a comunhão com o nosso Deus, ela é de extrema necessidade, porque é o nosso Deus que vai dizer para a gente, ó, o caminho é esse aí mesmo. Através do Espírito Santo, ele vai comandar a nossa vida, vai direcionar. Se nós obedecermos, nós vamos continuar mantendo essa comunhão, e aí tudo dá certo no final. Pode vir as tribulações, as pandemias, as dificuldades do dia a dia, que ao final, Cristo nos garante vitória. Então, a comunhão é de suma importância. Paulo fala exatamente sobre isso, e ele fala num pedaço do texto assim: os nossos irmãos que tiveram o privilégio de conviver pessoalmente com Cristo na terra, principalmente os discípulos, tiveram que, após sua partida, aprender a ter comunhão com Ele, com Cristo, mesmo com sua ausência física. Descobriram que, mesmo não estando ali fisicamente, Cristo sempre esteve, está, estará presente. Cabia a eles buscar a comunhão com o Mestre, desenvolvendo uma vida de oração, reflexão e ação baseada em seus ensinamentos e orientações. E aí eu paro para pensar, quando a gente recebe um irmão que vem conversar com um pastor no gabinete, e eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de perguntar isso, viu? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está o seu relacionamento com Deus? No casal, vocês conseguem orar juntos? Os filhos têm culto doméstico? Todas essas coisas que levam à comunhão com Deus, e que normalmente 80% das respostas é não estamos conseguindo fazer isso. A gente para pensar, como é que está a comunhão com Deus? Se eu não consigo orar, e a forma que eu tenho de comunhão com meu Deus é oração, como é que está essa comunhão? Vai muito mal, não vai? Então, oração é forma de comunhão com Deus, é onde eu converso com o meu Pai, é onde eu coloco para Ele aquilo que muita gente diz assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Sim, mas Ele já deixou claro que Ele quer ouvir de nós, Ele quer confissão nossa. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se porventura pecardes, tendes um advogado justo que é Jesus Cristo. Vai a Ele e fala para Ele, diga para Ele o que está te afligindo. E aí o que acontece? Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Então, se não fosse para a gente conversar e colocar para Ele, nós não teríamos esses ensinamentos. Deus quer relacionamento, Deus é um ser de relacionamento, Ele não quer distanciamento. Por isso que a gente acha que esse negócio aí vai acabar logo. Deus vai agir nisso, como tem dito o nosso pastor, porque Deus é um Deus de relacionamento.
Com certeza Deus está ensinando muita coisa com essa pandemia, muita coisa. Tem muita gente aprendendo, já ouvi alguns relatos sobre isso, o que aprenderam, o que mudou na vida deles nessa pandemia. Então Deus sabe o que faz, mas Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus próximo, Ele quer estar conosco em todos os momentos, Ele quer se alegrar conosco, Ele quer passar conosco os momentos difíceis, e Ele quer continuar nos orientando naquilo que a gente precisa. Esse é o Deus que nós temos. Então, esse é o segundo ponto que fala para a gente que a comunhão é vital para a vida. O terceiro ponto fala que comunhão que é presença mesmo na ausência. Como é que é esse negócio? Eu tinha um relacionamento muito bom com meu pai, né? Minha mãe morreu muito cedo, tinha 6 anos, e a gente ficou muito próximo. Meu pai me super protegeu pela falta da mãe. Então eu tive, né, como caçula, o que meus irmãos mais velhos não tiveram. Meu pai era uma pessoa muito dura, assim, muito amável, mas não demonstrava muito. Então era aquela pessoa que a gente diz assim, o antigo da roça, que fazia tudo direitinho, cuidava bem da família, mas não tinha esse negócio de estar abraçando, beijando, nada disso. Mas comigo foi diferente, porque pela falta da minha mãe, ele se aproximou mais. E eu acabei quebrando essas barreiras, né? Mas o meu pai se foi para a glória. Mas a presença dele está sempre comigo. Vira e mexe, estou lá sozinho no meu quarto, orando a Deus, e bate saudade dele, e eu vou relembrar os momentos que tive com ele. Os ensinamentos, as palavras, as orientações, os puxões de orelha, porque ele está presente na minha vida até hoje. Então, quando ele diz comunhão, que é presença mesmo na ausência, ele diz o seguinte, a parte final do versículo 6 diz o seguinte, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Sem a presença de Deus sobre nós, em nós e através de nós, não há comunhão. Quando a gente fala de relacionamento, a gente sabe que é complicado, não é? É ou não é? É difícil esse negócio. Eu tenho um pensamento diferente da irmã Ruth. Eu tenho que respeitá-la, ela me respeitar, e nós vamos buscar uma maneira de comunhão, mesmo eu pensando diferente dela em algumas coisas. Mas naquilo que é a base central, que é o foco da nossa fé, não há divergência. Então, isso vai manter a nossa comunhão. Então, nós sabemos que há pessoas que é difícil de nós nos relacionarmos. Elas são realmente difíceis. Elas, às vezes, são exigentes demais, às vezes, elas cobram demais. Às vezes, tem pessoas que querem ser juízes, né, das nossas vidas, querem julgar, quando a Bíblia diz para não fazer. Então, tem N tipo de pessoas. Aí Deus vira para a gente e diz, você tem que ter comunhão com todos. Você não pode escolher com quem você quer comunhão. Lá na infância, o papai dizia, né, e com certeza os pais dos irmãos também, cuidado com quem você anda, né? Escolha seus amigos, preste atenção nesse negócio. Isso não mudou, não. A gente continua falando isso para os nossos filhos. Mas quando a gente vem para o corpo de Cristo, o negócio parece que muda de figura, esse negócio aí um pouco, né? É lógico que temos que tomar cuidado. A Bíblia diz para a gente que no nosso meio, né, pode ter alguns que não são de Cristo, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Temos que ser prudentes, buscar em Deus, mas Deus coloca nas nossas vidas pessoas difíceis para nós aprendermos com elas, para nós buscarmos um relacionamento com elas, para nós também sermos tratados, e Deus vai nos mostrar as pessoas que nós devemos manter distanciamento, mesmo que elas estejam às vezes no meio da igreja aí, porque esse é o Deus que mostra e cuida de nós, e nós vamos aprendendo isso. Aquela pessoa difícil de relacionamento no corpo de Cristo, mas que é convertida em Cristo, nós vamos buscar uma maneira de nos relacionarmos com ela, mas temos que buscar a comunhão com ela, independente das circunstâncias, porque é isso que Deus quer para nós. Então, os nossos irmãos tiveram o privilégio de conviver com Cristo na terra, e ele diz principalmente os discípulos, tiveram que aprender a conviver com a ausência de Cristo depois. Assim como nós
aprendemos a conviver, né, com a ausência dos nossos pais, irmãos que já se foram, irmãos em Cristo que já se foram, que deixam saudades, deixam lembrança, deixaram legado, ensinamento, mas eles se foram, né? E eles tiveram que aprender. Então, para demonstrar isso, ele fala o quê? Mesmo comunhão que é presença mesmo na ausência. Isso é, mesmo Cristo estando ausente, fisicamente falando, nós temos a presença dele espiritualmente. E é isso que importa, a orientação dele para conosco, a condução dele para com as nossas vidas. Amém? Alguma questão, alguma colocação? Está tudo bem? Irmão Alfredo, tudo certo aí? Então, esse foi o ponto 3 da nossa lição. E a gente vai partir aí para a conclusão dessa lição tão bela, né, sobre comunhão. Em tempos de afastamento, fomos forçados a olhar para dentro, olhar para coisas que passavam desapercebidas, coisas que iam perdendo importância como o passar dos dias. Mas veio o coronavírus e com ele o fique em casa, né? Ficou famoso esse negócio. Então, ao ficar em casa, ao ter mais tempo, surgiu uma nova oportunidade. Quero acreditar que com o passar do tempo, este momento que vivemos ficará conhecido como a pausa para se reconectar. As pessoas passaram algum tempo fazendo coisas que não faziam. Talvez refeições numa mesa que tinham perdido espaço para o sofá e para a TV, talvez um jogo de tabuleiro em família, talvez um banho de mangueira. Pais e filhos, irmãos, casais tiveram e ainda têm a oportunidade de se reconectar, fazer aquilo que é tão gostoso de se fazer, estar em família, né? Hoje nós pouco vemos as famílias sentando à mesa para almoçar. Lá em casa a gente luta por isso. Todas as oportunidades que temos é sentar na mesa para... Durante um bom tempo havia uma proibição, né? Não pode sentar no sofá com um prato de comida na frente da televisão. Os filhos cresceram e as coisas vão mudando mesmo. Mas sempre que a gente consegue, é na mesa, para poder termos aquele momento de comunhão familiar que é tão importante. Tomara a Deus que a comunhão seja uma delas, que esse coronavírus, né, embora aos nossos olhos muito mal, tenha trago essa benéfica para a nossa vida, que o sermos tenha o seu devido valor. Deus nos chama para olharmos para o que nos une, ao invés de para o que pode nos separar. Deus nos chama a olharmos para Cristo, fazendo assim nossa comunhão resistirá não somente ao distanciamento, mas a toda e qualquer outra coisa que se levantar contra nós. Então, a importância da comunhão, irmãos. O que Deus espera de nós, o autor dessa lição foi muito feliz em suas colocações, quando ele chama a atenção para lutarmos para que essa comunhão permaneça sempre viva no nosso meio, no meio da igreja, no corpo de Cristo. Para pensar em agir, o que você está disposto a fazer para preservar a comunhão? Até onde você acha que quer ir ou consegue ir para preservar essa comunhão? Tem pessoas que trazem prazer com sua presença, outras com sua ausência. Como você se vê? Como você acha que as pessoas te veem? Já parou para pensar nisso? Será que nós fazemos falta quando estamos ausentes? Ou será que as pessoas dizem, graças a Deus que Ele não está aqui hoje? Sério demais isso, né? Eu já ouvi isso uma vez, irmãos, eu fiquei muito triste. E como pastor eu tive que chamar a atenção da pessoa que fez a colocação. Muito sério isso. E nós devemos lutar contra esse sentimento. Esse sentimento não é bom de maneira nenhuma. E ele é muito pior para nós que sentimos do que para outra pessoa.
A interdependência é fundamental para desenvolver a comunhão. Você se sente à vontade sabendo que depende de alguém? Quando a gente fala do trâmite da igreja, de um modo geral, e a gente pensa na figura pastoral, o que seria do pastor se não fosse os irmãos que cuidam das outras áreas? Não é assim? Nós chegamos aqui hoje, o pastor estava ali preocupado com a situação de filmar, de preparar as coisas, e aí a chegada da bebê, que foi muito bom, mas o pastor dependia de outras pessoas. Então, como é que você se sente com isso? Dependendo de outra pessoa, né? Tem gente que diz assim, não gosto de depender de ninguém, mas nós sempre vamos depender de alguém para essa ou aquela situação, aquela coisa. O ponto 4, para finalizar, Cristo é presença em todo o tempo, na sua percepção, como está reproduzindo essa presença como igreja. Quando nós estamos por aí, né, mundo afora, trabalho, faculdade, dando aula, estudando, trabalhando de forma geral, nos nossos relacionamentos familiares, como é que nós estamos reproduzindo a presença de Cristo? Quando a gente chega, como é que funciona? Como é que as pessoas olham? E a gente deve se preocupar com aquilo que realmente as pessoas têm a olhar sobre as nossas vidas. A finalizar, uma vez um vizinho nosso que me viu crescer, ele disse ao meu irmão mais velho, olha, eu gosto do João porque o João é um crente legal. E o meu irmão me transmitiu aquilo, e aquilo me tirou o sono. Mas crente legal de que maneira? Que olhar é esse que ele tem de mim, que eu sou um crente legal? Eu sou um crente legal porque eu não perturbo ele com a palavra, então já não está legal esse negócio. E eu falei, eu tenho que resolver isso. E aí um dia ele era mecânico, um bom mecânico, e mexia em alguns carros de vizinhos, eu era um deles. E aí ele foi mexer no meu carro, eu puxei o assunto e perguntei, vem cá, me tira uma dúvida, por que você disse que eu sou um crente legal para o meu irmão? Aí ele foi e fez as colocações que ele entendia como ser crente legal. Aí eu falei, agora eu posso dormir tranquilo. Então, nós precisamos sim, né, nos preocupar com que as pessoas, o olhar que as pessoas têm de nós. Às vezes nós não temos como comandar isso. E aí não tem jeito, a gente ora e deixa nas mãos de Deus. Mas muitas vezes nós podemos fazer a diferença. Nós não podemos dizer assim, ninguém tem nada com a minha vida, o que falam de mim é problema deles. Nós não podemos ser assim. Nós temos sim que nos preocupar com o olhar que as pessoas têm das nossas vidas pessoais. Quando a gente sai de casa, cada um tem seu jeito, né? A minha esposa é muito tranquila, então ela é muito calada, todo mundo conhece ela, mas eu saio de casa dando bom dia para todo mundo. Se tiver 50 vizinhos no portão, são 50 bom dias. E um dia ela falou assim, você fala com todo mundo, eu servi até para ser político, né? Eu falei, eu sou assim, eu sou dessa forma. Então, cada um de nós temos a nossa forma de ser. Deus nos criou assim, o que nós precisamos é aprendermos a conviver e buscar a comunhão com todos, da forma que a pessoa é. Seja ela muito difícil de se lidar, busque em Deus uma maneira para lidar com ela. Busque em Deus. Ou seja ela muito fácil de se lidar. E a gente acaba aprendendo também. Então, que Deus nos abençoe, que Deus possa nos ajudar a manter a comunhão da forma que realmente agrada a Deus. Amém? Pastor Cláudio quer. E Deus nos abençoe, irmãos. Ao término do culto desta manhã, queremos mais uma vez agradecer aos irmãos a paciência de todos e aqueles que acompanharam aí o relógio andando, o relógio não parou. E meu desejo era dar um abraço em todos os irmãos, em todos aqueles que nos honram nesta manhã. Alguns de muito tempo nós não havíamos, mas não é possível ainda. Como disse o pastor, nós estamos orando e Deus vai nos dar esse privilégio. Tá? Vamos ficar em pé, vamos orar mais uma vez.
O diácono Ismael vai agradecer a Deus por esses momentos tão preciosos, né? Tão graciosos que tivemos, tá? Desejar a todos um resto de dia feliz e abençoado e abençoador. Amém. 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 Oh, Deus. Amém. 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 Oh, Deus. Oh, Deus. Amém. 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 Nos pode tomar assento e orando silenciosamente, nós assim encerramos o culto desta manhã.